Agora vem um assunto que muita gente gosta e que eu também gosto, porque no fundo, é a grande luta e a grande procura de todos nós, né? Se a gente, quando encontra a alma gêmea, né, o lance da alma gêmea é um negócio muito sério, passa a ser um só. Nesse caso, como fica a mônada? Desaparece, continua a polaridade, etc, etc. Meus amigos, a mônada está no plano monádico. Naquele nível, não existe a expressão material de dualidade, existe de polaridade, que é uma convenção. A mônada não está aqui ou está lá, ela é. Não há espaço-tempo no plano monádico, como nós entendemos aqui. Portanto, uma mesma mônada pode, eventualmente, se manifestar até em muitos sistemas, depende do nível de evolução dela. No caso específico da questão da alma gêmea, note que há um momento, o homem, a mulher e o homem, com as suas contrapartes positiva e negativa, quando chegam ao plano material, eles ainda vêm juntos, né? Ainda não há a diferenciação, a mônada ainda não se polarizou no sentido de cada lado ter a seu processo encarnatório. Tanto é que nós somos seres hermafroditas no início do nosso processo, quando ainda vivemos em regiões subterrâneas, desde o estado larval, né? Quando passamos pela fase anfíbia, aquela história toda, o mesmo caminho do feto no ventre da mãe. Todas aquelas criaturinhas, desde o... É um repeteco da história da manifestação do homem no plano material. Está ali para quem quiser estudar o que aconteceu no passado, é só ver ali a criaturinha dentro d'água, até o dia que ela sai da água, né? Também. Recapitulação biológica. A memória prodigiosa, o universo tem a memória de si mesmo, né? É uma espécie de memória holográfica, né? Uma coisa incrível. Como o todo, a parte contém a história do todo. É um negócio muito incrível. Bom, mas depois de um certo tempo, começa então a ocorrer, nós já detalhamos esse tema em outra ocasião, começa a parte positiva, se especializa em corpos femininos. A parte feminina se especializa tomando corpos masculinos. Quer dizer, a sexualização. Antes, na fase hermafrodita, não havia essa difusão. A criatura era una. Depois que a sexualização se divide. Olha, essas duas se procuram desesperadamente até o fim de suas existências, vida após vida, até que reencontram novamente para novamente formar uma criatura hermafrodita já no rumo do angélico. Porque só chega nos níveis angélicos quando já é hermafrodita, né? Aquele grande salto do quarto para o terceiro nível de retorno no processo da evolução, né? Quando supera os 4 níveis inferiores, que é o físico, o etérico, o astral e o mental concreto, quando ele dá o salto para cima, ele já é hermafrodita. Mas continua as duas mônadas? É uma só. Aí que está. A mesma... Ela se polariza. Ela se polariza. Quando há a junção, né, ela fica como que neutra, né? Porque aí está equilibrada novamente. Alô? Alô? É uma espécie de cessa a procura da contraparte. Cessa a procura da parte, da contraparte. Da polarização, então, passa a ser uma criatura completa. E o processo de reprodução se altera, ele deixa de ser sexuado, volta aqui, parecido com o que existia no passado remoto. A criatura entra no estado de uma espécie de hibernação, toda a sua parte externa se densifica, se desidrata, vira uma casca e depois aquela casca se rompe e tem uma criatura adulta novinha dentro, que também é dupla, hermafrodita. Esses são os processos, tanto na origem quanto no futuro, né? E a fase do processo de sexualização é muito interessante no início, porque quando é feito, vamos dizer assim, a aproximação, o acasalamento, vamos dizer assim, ocorre que um deles opta, então, pelo masculino e outro pelo feminino, em cada acasalamento. No início é assim, até que começa a haver uma certa especialização. Aí ocorre, portanto, o processo de polarização da mônada, né? A parte masculina, positiva,
que a gente pode chamar de zuts, impulso, pico, né? Veja que coincidência das coisas, né? Até na fisiologia mesmo do sexo a gente percebe isso, né? Zuts, o masculino, que é justamente uma deformação na onda normal, né? Ele passa a trabalhar com corpos femininos e a parte feminina com corpos masculinos. Essa é a regra. Pode acontecer, eventualmente, por necessidade de aprendizado kármico, a parte masculina nascer com o corpo masculino e a parte feminina nascer com o corpo feminino. Mas isso é uma exceção que cabe dentro do processo de aprendizado espiritual. Mas a regra é, as pessoas que, por exemplo, hoje são homens, sempre foram homens, a não ser ocasionalmente. E as mulheres sempre foram mulheres, porque as mulheres encarnam a parte masculina e os homens a parte feminina. É dessa maneira que a natureza busca o seu equilíbrio temporário. Note bem como é temporário. Porque na fase não hermafrodita, ou na fase sexuada, por exemplo, que nós vivemos hoje, para que a parte masculina tenha um contrabalanço, substituindo aquela parte que foi embora, ela precisa de uma contraparte feminina. Portanto, a partícula masculina habita a corpo feminino e a parte feminina, né? Do ponto de vista operacional, só um minuto, em termos de realização espiritual, em termos do modelo de ação, ação espiritual, a mulher é zuts internamente. Lá ela constrói os novos fatos. O homem é zuts externamente. Ele realiza novos fatos externamente. Ele é, ao contrário então, ele é internamente, ele é um ser de manutenção, enquanto a mulher externamente trabalha na manutenção. Veja que as evoluções espirituais estão associadas a essa profunda, né, realidade, no fundo, transcendente mesmo, da própria natureza da criatura. E um dia essas coisas estarão juntas. Há muitos ETs que navegam, populações masculinas somente nos OVNIs. Na verdade, a parte masculina, quer dizer, a mulher, vamos dizer assim, a parte feminina está associada, habitando o mesmo corpo masculino, pelo fato do corpo masculino ser mais adequado para tarefas espaciais. Porque é um corpo que apresenta condições mais adequadas para esse tipo de coisa. A mulher, veja só, a parte masculina começa abandonando cada vez mais o corpo feminino. Passa a transformar o masculino para adequá-lo à condição de hermafrodita no futuro remoto. Né? É uma coisa interessante. Né? Veja que é uma espécie de um parto ao contrário. Na vida, a mulher sempre recebe a semente e desenvolve um novo corpo físico. Já no sentido do hermafroditismo, a mulher é que coloca a semente e transforma o corpo masculino no corpo hermafrodita. Né? Tanto é que as criaturas hermafroditas têm mais traços, porte, força e certas características de comportamento externo do homem do que propriamente da mulher. Mas tem toda a delicadeza e a suavidade dos traços femininos também. Tanto é que é difícil você saber, tanto é que há confusão. O hermafrodita não é nem homem nem mulher, por isso são chamados angélicos também, ou anjos, né? E podem ser perfeitamente confundidos, porque você não sabe distinguir se é homem ou se é mulher. Então estou numa fase realmente muito avançada. E no caso, não há, portanto, desaparece uma mônada. A polarização é que cessa e a mônada passa a ser equilibrada, neutra, positiva e negativa ao mesmo tempo. Né? Porque no plano monástico não há uma separação física, por exemplo. A parte feminina está reencarnando lá nas Arábias, a parte masculina aqui no Brasil. Não. A mônada, no plano da mônada, ela está junta. São as vibrações, as emanações monásticas, né? Porque a mônada lá não há essa distância, gente. No plano monástico as coisas são num ponto, né? Vamos dizer assim. Não existe a distância. Só existe a distância entre as pessoas encarnadas. Aí sim, a sua alma gêmea pode ter nascido lá na Patagônia e você nasceu no Brasil. Né? Aí só o destino mesmo pode fazer com que as pessoas, se estiverem reencarnando ao mesmo tempo, se encontrem. Né? Isso é uma coisa boa e importante que aconteça na vida do maior número possível de pessoas. Porque é uma indicação de superação de karmas existenciais e denuncia que a pessoa está em condições de caminhar, realmente trilhar um caminho espiritual já diferenciado. Essa questão, por exemplo, que há hoje na humanidade
volta com uma força violenta a questão da homossexualidade. E o que está no fundo acontecendo, gente? Há um lado karmático violento aí, porque as pessoas estão encontrando as suas contrapartes em corpos semelhantes aos seus. É lógico. Veja bem, um ser feminino que toma corpo feminino, aonde é que ele vai encontrar a contraparte dele? Se ele busca a contraparte espiritual, como todos nós buscamos, no fundo espiritual. Veja, ele é feminino internamente. Ele busca externamente o feminino, porque o feminino normal tem a contraparte masculina interna. Portanto, a relação só é satisfatória quando há o encontro, o que aparentemente são de duas mulheres ou de dois homens, na verdade é de um homem e uma mulher espiritualmente. Ora, então está havendo um karma gigantesco planetário, todo mundo nascendo trocado. Por quê, gente? Toda relação que foi espiritualmente ruim, de homens em relação a mulheres, e mulheres em relação aos seus filhos homens, sobretudo, forçaram com que essas pessoas hoje passassem pela experiência de nascer no sexo que elas contrariaram em vida. Hã? É o seguinte, vamos supor, vamos pegar um exemplo assim, bem reto do chão, que a gente entende fácil. Esses machões inveterados vão nascer como mulher, para passarem bem feito. Alguém já disse bem feito. Mas os exemplos simples têm esse defeito, né? Eles se servem também à interpretação, porque justamente em fase de transição há uma velocidade incrível de reencarnação, a pessoa passa muito pouco tempo lá e já está reencarnando, com essa questão, a necessidade da contraparte, quer dizer, só se complementa com uma pessoa que aparentemente é de outro sexo, é do mesmo sexo, na aparência. Na verdade não são. Né? Essa história do ativo e passivo na relação homossexual, por exemplo, masculina ou mesmo feminino, está muito relacionado com a estrutura monástica, quer dizer, a popularidade monástica que a pessoa de fato representa. Agora, isso não explica toda a homossexualidade. Tem muito até picaretagem, banditismo, ser vergonhice, tem de tudo para explicar também. Não é só isso, existem condicionantes socioculturais, etc, etc, etc. Né? E até mesmo de filosofia de vida, sei lá, uma série de fatores, problemas de ordem, inclusive hormonal, enfim, outras coisas que também podem ser enquadradas dentro da questão kármica, mas que, na verdade, são pessoas que estão perfeitamente encarnadas dentro do padrão, quer dizer, são homens que têm a parte feminina encarnada e as mulheres ao contrário. Quer dizer, isso não explica tudo, mas explica uma grande parte dos casos. E nesse tempo especificamente agora, porque, gente, houve muita coisa ruim contra a mulher, ao longo da história da humanidade, como houve muita coisa ruim contra os homens e crianças por parte das mães. Então, essas duas coisas, essas duas questões estão sendo resgatadas agora. Né? E isso gera esse desequilíbrio fantástico, está uma loucura, o mundo hoje está realmente uma loucura. Agora, veja, nós precisamos ter a perspectiva correta, não falso moralista dessa situação. Precisamos compreender o que está acontecendo, aceitar, né, entender essas pessoas e, de uma certa forma, compartilhar até do sofrimento delas. Existe uma dificuldade enorme de adaptação dessas pessoas. Eu conheço alguns homossexuais, tanto homens quanto mulheres, que são criaturas incríveis e querem um bem a eles enorme, são pessoas muito sensíveis, muito especiais e que estão sofrendo, pensa que não sofre, sofre demais. É uma relação muito mais difícil, muito mais dolorosa, muito mais complicada. Agora, é importante a gente salientar também o seguinte, que nem sempre se manifesta o homossexualismo quando ocorre essa mudança de polaridade. De jeito nenhum. Há muitas pessoas que... por exemplo, é mais comum entre as mulheres. Muitas mulheres que têm internamente também são mulheres, quer dizer, têm a parte feminina encarnada. E que absolutamente não são lésbicas. Como existe também ao contrário. Homens que também são homens dentro e que nem por isso têm preferências sexuais homossexuais. Então, veja que existe isso tudo. Quer dizer, o sujeito assume o karma dele numa boa e tal, leva tranquilo, sem problema, e nas suas relações sociais, realmente se relaciona com pessoas de outro sexo. Embora haja internamente um vazio que ele não conseguirá preencher jamais, porque... Socialmente, mas na intimidade tem dificuldade. Isso ocorre. Ou então leva a outros problemas, tipo frigidez, impotência sexual, uma série de problemas.
Não dá conta porque a energia não bate, não complementa. Né? E para os seres sexuados não há coisa realmente mais importante na vida do que a harmonia nesse plano. Esse plano estando bem resolvido, as outras coisas correm muito bem. Isso é uma coisa muito importante na vida de todo indivíduo. Isso vai mudar radicalmente no mundo, gente. Radicalmente. As estruturas de família, de relação interpessoal, tudo. Porque, em função da nossa herança dita animal, nós temos muito do comportamento sexual animal. Isto é, sexo para nós ainda não é motivo de ascensão. Né? Nós vibramos ruim na relação de sexo porque é a relação da reprodução. Nós precisamos superar essa fase e transar sexo como humanos transam. Porque entre os espaciais, eu não gosto de usar a palavra porque pode ser interpretada de maneira muito inadequada, mas o sexo é absolutamente livre. Não há essa coisa que existe na Terra. Né? A relação afetuosa, casal, é uma relação sempre aberta, porque eles só formam casais num período que tem que gerar corpos, e sempre com a alma gêmea. Né? Mas a relação homem-mulher é uma relação que só depende do entendimento, do interesse do par. Entendimento, porque vai predominar muito mais um amor meio coletivo do que provavelmente um amor a um indivíduo específico. Né? Embora esse outro vai existir também. A tendência... Não. Eu não acredito que... Ele vai haver uma apuração do conceito. Né? Porque hoje a nossa ideia de sentimento está fortemente associado ao de dependência e ao de posse. Né? O nosso sentimento é sempre, no fundo, um medo, é meio egoístico. Nós precisamos apurar esse sentimento e passar a viver outros níveis de sentimento ou de percepção desse tipo de coisa. Né? Há uma pergunta, inclusive, aqui sobre a questão da afetividade. Né? Quando nós estávamos discutindo o que os ETs de quinto raio entendiam por amor, né? Eles traduzem naquelas 3 palavras, e uma das palavras é a importância da afetividade compartilhada. E a pessoa pede para eu conversar um pouco mais sobre a questão da afetividade. Gente, isso modernamente, que é tratado muito na biodança, em outras correntes de pensamento moderno, em algumas terapias avançadas, é o grande lance do toque e o lance do corpo, da energia de corpo, que as pessoas não transam isso. As pessoas têm medo de se tocarem. Então, não realizam o plano do afeto. Tem medo. É muito mais comum na relação entre pessoas do mesmo sexo. Né? Eu, por exemplo, quando cumprimento homens, eu sinto que, mesmo eles me querendo muito bem, eu querendo muito bem, há uma reação ao abraço, ao toque, ao carinho. Né? Há uma reação, é uma coisa que não... Sabe? Porque as pessoas não se desenvolveram nesse lado, o lado do afeto, elas não conseguem transar isso. E o que é mais incrível, não conseguem transar com os filhos também, porque aí vem todo, né? Onde é que vem o problema. Já entre sexos diferentes, já é mais fácil. No entanto, o afeto é normalmente confundido, né? Porque o carinho vira carícia com facilidade entre homem e mulher. O que não é uma coisa ruim, absolutamente, pelo contrário. Mas é difícil ao pleno entendimento, porque às vezes o homem ou às vezes a mulher estão preparadas para o afeto entre pessoas de sexo diferente, mas nem todos estão. Então, quando um homem tem uma atitude afetuosa, é confundida. Ou quando a mulher tem uma atitude afetuosa, então também é confundida. Né? Sem vergonha, tem outras intenções, quer tirar a casquinha, etc. Né? E a coisa então precisa ser desenvolvida. As pessoas não sabem nem transar o seu próprio corpo. Né? Uma vez uma psicóloga americana chegou na conferência repleta de gente assim, primeira coisa que ela falou no microfone: bom, deixando de lado a masturbação, quem é a pessoa desse auditório que já se auto-acariciou, já fez carinho em si mesmo? Ninguém do auditório disse que tinha feito. Coisa impressionante. Mas a gente acaricia o outro, acarinha o outro, mas não sabe transar isso consigo mesmo. Né? Nós, ao nos olhar no espelho, estamos sempre preocupados com os nossos aspectos puramente estéticos. Não amamos, né? Não sabemos transar esse tipo de coisa de afeto. Criança é uma pessoa que sente muito a capacidade que você desenvolveu de afeto. Porque tem adultos que fazem carinho em criança rejeita, não aceita. Não é carinho, porque o adulto não desenvolveu a afetividade. Quando uma criança cede ao carinho do adulto, é porque aquela pessoa está preparada. Ela conseguiu desenvolver. É coisa de energia. Existe energia.
O famoso beijinho social de um lado e do outro é uma coisa mais idiota que se possa imaginar, né? E aquilo falso, é hipócrita, ele não transmite energia, as pessoas vão com defesa, ou quem estende a mão e não passa energia, não aperta, sabe? Tem medo das consequências de um aperto de mão, de um abraço. Gente, nós estamos cru demais nessa área de afetividade. E em todos os níveis, de uma certa forma, quer dizer, tem muito o que ser feito. Há terapias hoje revolucionárias que tentam desbloquear as pessoas para elas viverem um nível de afetividade mais profundo. Agora, vocês imaginem o que é uma relação sexual sem afeto. E está cheio, 90 e tantos % dos casos. É relação sexual sem afeto. E isso é um drama. Para uma pessoa que tem carência de afeto verdadeiro, porque todos temos carência de troca desse tipo de energia, fica desesperada. Né? Como diz a expressão, subindo nas paredes, subindo a ponto que não tem solução mesmo do ponto de vista terapêutico, não encontra mais saída para resolver. Só o desencarne, né? É uma coisa incrível. E o que é mais impressionante, gente, essas pessoas têm uma dificuldade enorme de sair do corpo. Porque a pessoa que não tem amor ao próprio corpo não consegue sair do corpo. Tem que superar essa fase. Tem que superar, porque se sai não volta. Cria uma dificuldade para voltar. Volta na marra, porque o guia empurra e pá, né? Mas ele vira um inconsciente no processo. Não tem jeito, né? O nego bota lá e parafusa o sujeito para ele não sair mais. Então, o que ocorre é o seguinte, os chamados, as pessoas que são ditas médium de transporte, que têm a capacidade de sair consciente do corpo físico, de um modo geral, são pessoas que transam bem o corpo, o seu próprio corpo, e têm um afeto, um carinho por si mesmo, né? Embora hajam médios de transporte que não superaram esse problema. Mas eu digo de um modo geral. Quer dizer, facilita muito você, esse afeto consigo mesmo e o exercício do afeto com terceiros, para você desenvolver a capacidade de sair conscientemente do corpo físico. Porque é uma forma de amor no nível do desapego. Porque enquanto você não gosta, você é apegado ao corpo. Você é puro corpo. Você não entende corpo como instrumento de evolução. Né? O corpo é uma coisa aceita por imposição, quando na verdade é uma conquista sua. E isso que precisa ser compreendido. E é um processo difícil.